Oi, oi pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos fazer este leãozinho, olha que fofura! Este leãozinho ficou assim sentadinho com 21 centímetros e quando ele fica assim com as patinhas como se estivesse de pé, ele ficou com 31 centímetros. Eu fiz ele todo com linhas Balloon Amigo da Pinguim. A juba eu fiz com a linha Amigurumi Pelúcia. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo todo o material que eu usei. Também coloquei no início do vídeo, eu mostrei o material, mostrei a numeração das cores, a agulha que eu usei. Eu usei uma agulha bem pequena, eu usei uma agulha 2,25 para fazer ele todinho. Mas pode usar agulha 2,5, 3. Agulha que vocês estão acostumados a usar com esta linha, que é a linha Balloon Amigo. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo uma outra opção de cores para vocês usarem ou linha Amigurumi ou a linha Balloon Amigo mesmo. Nós vamos fazer o leãozinho em duas partes. A primeira parte nós vamos fazer as patinhas, a cabeça. Na segunda parte nós vamos fazer o corpo e toda a montagem dele, inclusive a colocação da juba, que eu usei o ponto argola. Vou mostrar também como eu faço este bordado do focinho, das patinhas também. Então, se tu já gostou do leãozinho, curte o vídeo, compartilha, deixa os teus comentários me dizendo o que tu achou. E para quem gosta de fazer acompanhando o PDF, eu deixo o PDF disponível já na minha lojinha. Eu vou deixar o link da minha lojinha aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês encontrarem mais facilmente. Então, se tu é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui. Tem bastante novidades por lá também. Então, repetindo, ele ficou com 21 centímetros assim sentadinho e 31 centímetros no total. Com agulha 2,25 e a linha Balloon Amigo da Pinguim. Então, chega de papo, né, pessoal? Espero que vocês gostem do passo a passo. Me contem o que vocês acharam. Bom crochê! Vou mostrar agora para vocês o material que nós vamos utilizar para fazer este padrão do leão. Eu vou usar então linhas da Balloon Amigo, Pinguim. Vou usar a cor 7535. Dezoito, 19 e a cor 784. Para fazer a juba, eu vou usar a Amigurumi Pelúcia da Círculo. Esta cor é 7569. Nós vamos usar alfinetes para depois a gente costurar as partes, prender, né, para poder costurar as partes. Agulha de tapeceiro. Uma agulha fininha, pode ser uma agulha de costura, para bordar o focinho. Tesoura. Eu vou fazer com a agulha 2,25, mas podem usar uma agulha maior, 2,5, 3, sempre respeitando, né? Procurando respeitar o que pede a cartela de cor, o tamanho da agulha que pede na cartela. Para bordar, nós podemos usar esta linha de meados de bordado mesmo, ou esses rolinhos que eu gosto de usar, que é uma linha, é Cleinha o nome deste rolinho. Podemos usar marcadores. Os olhos com trava, eu vou usar número 11, pode ser número 10, até número 9. E plumante para enchimento.
Nós vamos começar fazendo as patas da frente e vamos começar com a cor 784. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Como a gente faz o anel mágico? Seguramos com o dedão o fio que vem do novelo, passamos por cima de 2 dedos, passamos novamente por trás do primeiro. Colocamos a agulha embaixo do primeiro fio, puxamos, laçamos o segundo, damos uma torcidinha, ó. Laçamos o segundo, damos uma torcidinha na agulha e a gente finaliza com uma correntinha, ó, fechamos. Ficamos com essa argolinha. Podemos fechar um pouco aqui. Eu gosto de tirar esse fio, ó, para não ficar enrolado. Puxamos um pouquinho, para não ficar muito largo. Aqui nós vamos fazer agora 6 pontos baixos. Este ponto que a gente fez não conta como primeiro, ele é só pra gente fechar o anel mágico. Este é o nosso anel mágico, né? O anel mágico, ele é chamado assim porque ele fecha, ó, e abre, né? Então, a gente faz os pontos nele e depois a gente fecha bem, para ele ficar bem juntinho os primeiros pontos. Vamos fazendo que a gente vai entender. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Pegamos este pedacinho de fio que nós deixamos e vamos puxar. Agora, nós vamos fechar o anel mágico, ó. Puxamos bem, fechamos o anel mágico. Eu costumo fazer assim. No primeiro ponto que a gente fez, eu vou fazer a união do anel mágico com o ponto baixíssimo. Pego o fio na agulha, puxo e tiro direto, ó. Fechei o anel mágico. Agora, eu vou fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 12 pontos na segunda carreira. Então, este ponto que eu fechei, eu não vou usar ele agora. Eu deixo esse da agulha um pouquinho mais largo, ó, porque depois eu vou usar ele como o último ponto. Vamos fazendo, então. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pontos baixos. Aqui eu vou fazer mais um ponto e vou colocar o marcador. Aqui vai iniciar a minha carreira de número 3. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Nós seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos ficar com 18 pontos no final. Na próxima carreira, que é a carreira 3, opa, é a carreira 4. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. 2 pontos baixos e um aumento. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora a carreira de número 5. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos ficar no final da carreira 5 com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar.
Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, a carreira 6 e 7 de 30 pontos baixos em cada, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos agora fazer uma troca de cor. Nós vamos, então, trocar para a cor 18, 19, que é uma cor, um cinza. Nós vamos trocar de cor no último ponto que a gente fez. Então, este ponto que eu fiz aqui é o último da carreira. Eu vou desmanchar ele até um pedacinho, ó. Não todo, só até aqui. Vou deixar essas 2 laçadas na agulha e vou trocar de cor. O primeiro ponto da próxima carreira já será com a nova cor. Aqui eu vou só esconder por alguns pontinhos os 2 fios, depois a gente pode cortar este fio que a gente iniciou. Então, vou fazer agora um ponto, mais uns 2 pontinhos. 3 pontos, já posso cortar o fio que eu estava usando quando eu iniciei, este fio aqui. Sempre deixamos um pedacinho para dentro, né, para não escapar o fio, deixamos ele um pedacinho e escondemos para dentro. Nós vamos fazer, então, mais 2 carreiras, a 8 e a 9, de ponto sobre ponto, com essa nova cor, de 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo mais 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Finalizamos as 2 carreiras. Na carreira 10, agora nós vamos fazer algumas diminuições na frente para formar a patinha. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos, eu já fiz 2 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 6 vezes de um ponto baixo e uma diminuição. Então, vamos fazendo juntos, um ponto baixo, uma diminuição uma vez, um ponto baixo, uma diminuição 2 vezes, um ponto baixo, uma diminuição 3 vezes, um ponto baixo, uma diminuição 4 vezes, um ponto baixo, uma diminuição 5 vezes, mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. 6 vezes. Agora, nós vamos fazer, para chegar de volta no marcador, mais 10 pontos baixos. Sete, 8, 9, 10 pontos baixos. Vou fazer mais um ponto, vou mudar o marcador. Ao final desta carreira 10, nós ficamos com 24 pontos. Vamos fazer agora a carreira 11, um ponto baixo em cada ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazer 24 pontos baixos. Uma carreira sem aumento e sem diminuição. Na próxima carreira, que é a carreira 12, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. Vamos ficar com 20 pontos no final. Então, repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 13 e 14 de 20 pontos baixos. Na carreira 15, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 16 pontos. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador.
Nós vamos fazer agora 12 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 16 até a carreira 27, nós vamos fazer de 16 pontos baixos, sem aumentar e nem diminuir. Então, vamos fazendo 12 carreiras, depois a gente volta para continuar. Finalizamos as 12 carreiras, agora nós podemos colocar enchimento. Depois nós vamos fazer mais 2 carreiras e vamos fechar a patinha. Então, colocamos enchimento e voltamos. Nós vamos fazer a carreira 27 de um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos com 12 pontos no final. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Um ponto baixo e uma diminuição. Nós podemos agora colocar um pouquinho mais de enchimento, depois nós vamos fazer 6 diminuições e finalizamos com agulha de tapeçaria. Nós deixamos um fio bem comprido aqui para nós prendermos no corpo. Finalizamos a patinha da frente, lembrando então que nós precisamos fazer mais uma vez para nós termos as 2 patinhas da frente. Finalizamos as 2 e deixamos fio comprido para prender no corpo. Nós vamos fazer agora as patinhas de trás, nós vamos começar com a cor clarinha, com a mesma cor que nós começamos para fazer as patinhas da frente. Nós vamos fazer, então, um anel mágico, seguramos com o dedão, passamos por cima de 2 dedos o fio, passamos novamente por trás do primeiro. Passamos a agulha por baixo do primeiro fio, laçamos o segundo. Puxamos e a gente dá uma torcidinha. Agora, a gente faz um ponto, né? Finaliza como se fosse uma correntinha. Fechamos o nosso anel mágico. Esse é o nosso anel mágico. Tiramos este fio aqui para depois facilitar para a gente puxar. Podemos fechar um pouquinho ele. Neste anel mágico, agora nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuidando para nós pegarmos sempre esses 2 fios juntos, porque depois agora a gente vai puxar
para fechar o anel mágico. Então, esta ponta a gente puxa e fechamos o anel mágico. Eu faço a união com o primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Deixo um pouquinho mais largo essa laçada na agulha, neste primeiro ponto. E vamos fazer agora aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Dois pontos baixos em cada ponto de base. Nós vamos fazer a carreira 3, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Nós ficamos no final dela com 24 pontos. 2, 1, 2 e um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer a carreira 5 de 3 pontos baixos e um aumento. Nós ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A carreira 6, nós vamos fazer de aumento novamente. Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 36 pontos. 4 pontos baixos, um aumento. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 7 e 8 de 36 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Nós vamos agora fazer uma troca de cor. Este é o último ponto da carreira, eu vou desmanchar. Vou deixar essas 2 laçadas na agulha e já vou tirar com a nova cor. Vamos conduzir os 2 fios, a pontinha da nova cor e o fio anterior junto por algumas carreiras. Depois, nós podemos cortar. Nós trocamos de cor e vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, a 9 e a 10, de 36 pontos baixos. Agora, já podemos cortar o fio que a gente estava usando. Sempre deixamos uma pontinha e colocamos para dentro. Vamos seguir agora fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Depois, nós voltamos para continuar. Vamos fazer a carreira 11. Nós vamos fazer algumas diminuições para formar a patinha. Vamos fazer, então, 2 pontos baixos, um eu já fiz, vou fazer mais um, 2 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 6 vezes de um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição.
Vamos contando 2 vezes, um ponto baixo e uma diminuição, 3 vezes, 4, 5, mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. Então, fizemos 6 vezes de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer agora 16 pontos baixos para chegarmos de volta no marcador. Dezesseis pontos baixos. Nós ficamos nesta carreira com 30 pontos, que é a carreira 11. Vamos fazer agora a carreira 12 de ponto sobre ponto, 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 13, nós vamos diminuir. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 25 pontos. 3, 4 e uma diminuição. Repetimos até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 14 e 15, vamos fazer de 25 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 16, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e uma diminuição. Ficamos com 20 pontos no final. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer agora mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 17 até a carreira 19, de 20 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na carreira 20, nós vamos fazer só 2 diminuições. Então, nós temos 20 pontos, vamos ficar com 18. Nós vamos fazer, então, 2 sequências de 8 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer uma diminuição. Mais uma vez, 8 pontos baixos e uma diminuição. 4, 5, 8 e uma diminuição. Nós vamos agora trocar de cor. Eu vou fazer o próximo ponto e vou deixar na agulha ou trocar de cor a partir deste ponto. Vamos usar uma cor agora, o azul escuro, ó, que eu mostrei no início, né, as cores. Esta cor será a roupa do leãozinho. Vamos fazer, então, agora uma carreira de ponto sobre ponto com a nova cor, 18 pontos baixos. Já podemos cortar o fio anterior.
deixamos uma pontinha para dentro, finalizamos a carreira de ponto sobre ponto. Na próxima carreira, que é a carreira 25, nós vamos fazer novamente ponto sobre ponto, porém pegando a alcinha de trás, ó. Deixamos a alcinha da frente livre. 18 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. O ponto tem as duas alcinhas. Vamos pegar a de trás, ó, somente. Então, vamos fazer sem aumentar e sem diminuir, pegando a alcinha de trás. Na próxima carreira, nós já começamos a pegar novamente as duas alcinhas do ponto, ó. Trabalhamos normalmente o ponto. Nós vamos fazer agora, então, 6 carreiras de ponto sobre ponto. Vou marcar aqui, vou tirar o meu marcador. Vou marcar aqui, começamos a primeira das 6 carreiras que nós vamos fazer. Seis carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 6 carreiras, fizemos até a carreira de número 31. Agora, nós vamos colocar enchimento, depois nós vamos fechar a patinha. Então, colocamos enchimento e voltamos. Quando colocamos enchimento, cuidamos para manter este formato, que ela tem uma curva aqui na frente da pata, né? Cuidamos bem, então, para que esse formato se mantenha. Colocamos enchimento, agora nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Podemos agora colocar um pouquinho mais de enchimento aqui no final e finalizamos com 6 diminuições. Deixamos um fio comprido para prendermos no corpo e finalizamos com agulha de tapeçaria. Puxamos o fio. Nós vamos fazer agora um detalhe nessas alcinhas do ponto que nós deixamos livre. Então, colocamos uma laçada na agulha. Colocamos a agulha neste sentido, com a ponta em direção ao pezinho, né, onde a gente começou. Na primeira alcinha do ponto, ó, colocamos a agulha e vamos fazer já um ponto baixo.
Essa pontinha nós já podemos deixando aqui, vamos escondendo junto, ó. Aqui podemos deixar bem soltinho o ponto, não precisamos apertar. Se vocês preferirem, podem fazer com uma agulha um pouquinho maior. E vamos fazendo ponto baixo por todas as alcinhas do ponto, não deixando nenhuma fora. Para esconder o fio, ó, eu deixo o meu fio aqui por cima da agulha, ó. E passo o fio que vem do novelo por cima dele. Como se ele fizesse parte do meu ponto de base, ó. Ele vai ficar escondido ali dentro, depois a gente só corta a pontinha. No final, eu faço mais um ponto na primeira alcinha, ó, pra gente fechar aqui, pra ficar um acabamento bacana, ó. Faço mais um ponto. Ela fecha, né, une aquela parte que fica um degrauzinho. Puxa um pouquinho o fio, aqui eu corto o fio, bem pequeno, só pra gente fazer o arremate. Pego uma agulha de tapeçaria. Vamos fazer um arremate que não aparece. Nós vamos passar agora a nossa agulha no primeiro fio que a gente, no primeiro pontinho que a gente fez, ó, quando a gente iniciou. Passamos a agulha de fora para dentro, né? E voltamos ela por cima da alcinha de trás do último ponto, ó. Nós formamos um ponto em cima. Ó, fica um acabamento perfeito. Aqui eu passo algumas vezes o fio, só para esconder, depois colocamos lá para dentro. Pronto, já podemos colocar o fio aqui para dentro, podemos colocar na parte azul. Passar algumas vezes. Assim já está ok. Nós finalizamos a patinha de trás. Lembrando, então, que precisamos fazer 2 vezes. Eu já fiz as 2. Tenho as 2 patinhas de trás. Nós vamos agora fazer a cabeça do leão. Vamos começar, então, com a cor clarinha, a mesma que nós usamos para começar as patinhas. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer aumento por todos os pontos, ficamos com 12 pontos no final. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Um ponto baixo, um aumento. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador.
Na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos com 24 pontos no final. Então, repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira, nós vamos fazer de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Nós vamos ficar no final dela com 30 pontos. É a carreira de número 5. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer a carreira 6 de 4 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 7 até a carreira 9. Então, a carreira 7, 8, 9, de 36 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar 3 carreiras. Esta parte que nós fizemos nesta cor é o focinho do leão. Nós vamos agora trocar de cor. Nós vamos, então, trocar para a cor cinza, essa mesma cor que nós usamos na patinha. Este último ponto, então, eu deixei na agulha e vou tirar já com a nova cor. Deixei as 2 laçadinhas na agulha e concluí o ponto com a nova cor. Vamos fazer novamente alguns pontinhos conduzindo o fio. Vou ajeitar aqui o marcador. Este é o primeiro ponto. O próximo ponto que eu vou fazer é o primeiro ponto da próxima carreira, ó, que é a carreira de número 10. Nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto nesta nova cor. Vou fazer mais um ponto, já podemos cortar o fio anterior. Nós vamos, então, fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, de 36 pontos baixos, que é a carreira 10 e a carreira 11. Na próxima carreira, que é a carreira 12, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos com 42 pontos no final. 2, 4, 5 e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira vamos fazer de ponto sobre ponto, 42 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 13. Na carreira 14, nós vamos fazer um pouco diferente, vamos fazendo juntos. Nós vamos fazer, então, 15 pontos baixos, um eu já fiz, vou fazer mais 14. 3, 4. 10. 15 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 6 vezes de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, uma vez. Um ponto baixo, um aumento, 2 vezes. 3 vezes, mais 3 vezes. Um ponto baixo, um aumento.
Mais 2 vezes, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Fizemos as 6 vezes de um ponto baixo e um aumento. Vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer agora 15 pontos baixos para chegar de volta no marcador. 2, 3. 13, 14, 15 pontos baixos. Na carreira 15, vamos fazer novamente 15 pontos baixos, um eu já fiz, 2, 15 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 6 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. 6 vezes. 1, 2, 3, a próxima 4, 5, 5, mais uma 6. Vamos fazer agora 15 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora a carreira 16 de ponto sobre ponto, 54 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 17, nós vamos aumentar. Vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 60 pontos. 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer a carreira 18 e 19 de ponto sobre ponto, 60 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazer 2 carreiras e voltamos para continuar. A carreira 20, nós vamos fazer aumento novamente. Nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 66 pontos. Eu já fiz 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Nós repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 10 carreiras de ponto sobre ponto.
Da carreira 21 até a carreira 30, então nós vamos fazer sem aumentar e sem diminuir. 66 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo 10 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Finalizamos as 10 carreiras da cabeça, agora nós vamos definir a posição para a gente colocar os olhos. Então, nós vamos colocar os olhos com trava entre as carreiras 12 e 13, contando do início, onde a gente iniciou o anel mágico, né? Contando 12 carreiras. Entre a carreira 12 e 13, nós vamos colocar os olhos. Vamos deixar 10 pontos de distância entre eles. Como nós vamos nos guiar para ficar bem centralizado? Na carreira 14, onde nós começamos a fazer os aumentos para ficar o formato da cabecinha, nós começamos a fazer o aumento. No ponto que nós começamos, nós vamos colocar a marcação do nosso primeiro olho, ó, bem onde a gente começou, né? Mas entre as carreiras 12 e 13, na carreira de baixo, no caso, então, não na mesma que a gente fez os aumentos, mas nos guiando pelo aumento. Então, colocamos aqui a primeira marcação. Nós podemos contar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o próximo alfinete, a próxima marcação vai ficar bem onde a gente fez, onde tem o outro aumento, ó, que é os aumentos da carreira 14. Então, eu vou colocar agora os olhos com trava e eu volto pra gente continuar. Lembrando também que eu estou usando um tamanho de olho número 11, mas pode ser também número 10 ou 9. Menos que isso eu acho muito pequenininho e maior eu acho muito grande. Entre essa numeração fica bem bacana. Nós vamos agora fazer, então, a carreira de número 31. Nós vamos fazer diminuição, vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 60 pontos. Eu já fiz 4, 5, 7, 8, 9 e uma diminuição. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 60 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. É a carreira de número 32. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora a carreira de número 33. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 54 pontos. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora a carreira de número 34. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. 4, 5, 6, 7. Vamos fazer uma diminuição. E seguimos essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. Carreira 35, de 48 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora só carreiras de diminuições. Então, a carreira 36, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 42 pontos. 2, 4, 5,
6 e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência até o final da carreira. Próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. 2, 4, 5 e uma diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Como nós vamos fechar a cabeça, nós vamos fazer até o final, finalizar ela, nós podemos colocar enchimento neste momento. Quem tem mais dificuldade, então, de colocar enchimento só no final, né, quando tiver uma abertura um pouco menor, já pode ir colocando enchimento agora. Nós vamos fazer mais algumas carreiras e já finalizamos a cabeça. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui, depois eu vou colocar enchimento. Nós vamos fazer agora, então, a carreira 38 de 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. 4 e uma diminuição. Repetimos essa sequência até o final da carreira. Coloquei enchimento e eu queria mostrar para vocês aqui pra gente cuidar para ficar bem este formato do focinho, ó. Não empurrar muito para não ficar aqui muito redondinho, ficar mais chatinho mesmo. E manter este formato da cabeça, que tem essa curva aqui para cima, ó, para ficar bem este formato. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar na carreira 39 com 24 pontos. Na carreira 40, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer mais 2 carreiras, já finalizamos a cabeça. Então, nós vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo eu já fiz, vou fazer uma diminuição. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Opa! Um ponto baixo e uma diminuição. Agora, no final, se a gente quiser, a gente pode colocar um pouquinho mais de enchimento na pontinha aqui, depois nós finalizamos fazendo diminuição por todos os pontos. E encerramos com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento. E vamos fazer diminuição por todos os pontos. Aqui nós não precisamos deixar fio comprido, só um pedacinho para a gente fazer o arremate.
Vamos fazer agora as orelhas do leão. Começamos com a cor cinza, né? E vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 5, 6 e 7 de 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 21 pontos. 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Repetimos essa sequência 3 vezes, ou até chegar de volta no marcador. 2, 3, 4, 5, 6 e uma... Opa! 6 e uma diminuição. Mais uma vez. Seis e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, que é a carreira 9 de 21 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Já finalizamos a orelhinha. Tiramos o marcador, dobramos ao meio, vamos deixar fio para prender na cabeça. Lembrando que nós precisamos fazer mais uma vez igual para termos as 2 orelhinhas.